geograficamente, a faixa de Gaza ela é um país? Como que é isso? Porque a gente ouve na TV, né? Faixa de Gaza, ela Uhum. pertence a que país? Ou ela é um país? A faixa de Gaza, ela é um território disputado, né? Ela faz parte da Palestina. Então, quando teve aquele plano para que fosse decidido criado um Estado judeu e um Estado palestino, o Estado judeu foi criado, o Estado palestino não foi. Então, durante muito tempo, a faixa de Gaza ela passou a ser controlada pelo Egito e a Cisjordânia pela Jordânia. Com a Guerra dos Seis Dias, Israel ele controla, ele conquista esse território, conquista em guerra. Então, a faixa de Gaza ficou debaixo do controle israelense até 2005, depois foi entregue para a autoridade palestina, teve eleições lá no ano seguinte, o Hamas entrou em guerra contra o Fatah, que era o outro partido. O Fatah é um grupo, é um partido que ele é secular, ele não é religioso, não é radical islâmico. E aí, hoje, a gente tem na Cisjordânia governada pela, pela autoridade palestina, e desse lado a gente tem o Hamas, que controla, que é um grupo terrorista. Hoje em dia, a Palestina ela não é um Estado, né? Existe essa luta para que seja criado um Estado palestino. Esse Estado palestino ele iria conter tanto esse território da faixa de Gaza, quanto o território da Cisjordânia. Vários países, inclusive o Brasil, eles reconhecem a Palestina como um Estado. Mas vale ressaltar que os países que reconhecem a Palestina como um país, como um Estado, eles têm relações com a autoridade palestina, não com o Hamas. Então é muito importante deixar isso claro, que você ser a favor dos palestinos, ser a favor que os palestinos tenham um Estado, não significa defender o Hamas. Né? O próprio Estado de Israel defende a solução de dois Estados, né, de se criar, os palestinos terem um Estado deles que viva ao lado de Israel, mas o que impede isso de acontecer são vários fatores, um deles é justamente o Hamas, que não aceita coexistir com Israel. É, é- pode falar, Miriam. Então, hoje, ali na Cisjordânia, ela é controlada não, né? Porque ele é um Estado, poderíamos dizer assim, palestino, mas o Hamas não controla ali na Cisjordânia. Então, a Cisjordânia, ela é dividida em três áreas. Você tem a área A, B e C. Então, tem algumas áreas que elas são governadas somente pela autoridade palestina, outras que são governadas pela autoridade palestina junto com Israel, e outras que só quem governa é Israel. O Hamas, ele tem uma certa força, ele tem tentado se infiltrar dentro da Cisjordânia, porque a autoridade palestina tem perdido a sua legitimidade, porque está no poder há muito tempo, mesmo presidente, sem eleições. Então, é um governo que ele não é tão forte, mas eles cooperam com Israel, Israel ajuda a manter, às vezes Israel tem que fazer algumas incursões dentro da Cisjordânia, o exército de Israel, como aconteceu esse ano na cidade de Jenin, justamente para combater militantes, né, terroristas, né, que na verdade esse é o termo correto, não são militantes, são terroristas. Né, é importante a gente dar o nome aos bois, né, para combater os terroristas do Hamas que entram às vezes na Cisjordânia. Esse. Ah, na Só para verdade, falar sobre os grupos terroristas, a pode gente falar. tem outros grupos ali próximo, assim, como que é? Sim, essa é uma ótima pergunta. Dentro da própria faixa de Gaza, além do Hamas, a gente tem a Jihad Islâmica, e aí no norte de Israel, na parte da fronteira com o Líbano, já dentro do Líbano, a gente tem o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista que ele controla grande parte, assim, tem uma grande influência no Líbano, porque ele também, dentro do Líbano, ele também é um partido político. Então essa, inclusive, é uma dificuldade que muitos países têm de classificar o Hamas e o Hezbollah como um grupo terrorista, porque eles são partidos políticos, eles governam, eles têm autoridades, cargos de governo. Então, a Austrália, por exemplo, ela considera somente o braço armado do Hamas como sendo um grupo terrorista. E aí, vale ressaltar que o Hamas ele é muçulmano, ele é um grupo radical islâmico sunita, o Hezbollah é um grupo radical islâmico xiita, mas ambos têm em comum esse fato de não aceitar a existência de Israel, e ambos são financiados pelo Irã, que é um país que deixa claro que quer ver Israel ser varrido do mapa, que busca ter armas nucleares e tudo mais.